Luiz, quanto custa o futebol do Vasco hoje? Pergunta de vestibular. Tem muito, hoje a SAF é só de futebol. Então, na verdade, o que a gente vai ter, aí você vai começar a entrar em umas discussões de orçamento, o que é OPEX, o que é CAPEX. Primeira discussão, o que é um OPEX? O que é a despesa operacional de um clube? O que é o CAPEX? O que é uma despesa de investimento de um clube? O que dentro desse valor a gente vai estar dentro? O futebol, eu brinco muito que é um grande RH. É um grande RH que você tem. A grande parte da sua despesa hoje é com o pessoal. Sendo que, e aí eu vou usar muitos clichês, mas é um Pareto. 80% dessa tua despesa de pessoal é com o seu futebol profissional. E depois você tem toda a restante da base. Você tem futebol feminino, você tem uma série de outros investimentos. Não vou te dar um número. Eu também acho que às vezes eu gosto de ser direto, não sei se é legal ou não, mas você tem várias formas de analisar isso. Hoje o Vasco ele tem uma visão de longo prazo, então eu tenho que fazer alguns investimentos necessários em estrutura, que fazem parte do custo do futebol. Eu tenho que trazer novos atletas que têm um salário diferente do que a gente tinha nos anos anteriores, que fazem parte do custo do futebol. Eu tenho que fazer um investimento na base, que depois vão me revelar novos talentos, e que a partir do momento que a gente vira a SAF, até as negociações com alguns desses atletas mudam, porque todos eles veem a 777 como um potencial futuro e realmente como revenda, e por essa razão, isso também faz parte da despesa de futebol. Assim como eu tenho o pessoal do escritório, né, que a gente pode dizer entre aspas, que vai buscar receita nova. A gente vai aumentar a receita de patrocínio do Vasco, hoje aumentou quase 3 vezes. Esse cara é um custo de futebol. Por quê? Eu estou indo ao mercado, buscando, fazendo viagens, para que a gente consiga os melhores patrocínios do Vasco. Eu vou mudar o meu sócio-torcedor, que é uma receita de futebol, porque você vira sócio-torcedor para ir no jogo do Vasco. Então, por essa razão, essa receita é do futebol. É SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Então, hoje, toda a nossa despesa que a gente tem é relacionada a futebol. Então, eu não vou te dar um número preciso, porque eu vou discutir trimestre, a gente vai entrar em umas discussões que não vale o que é EBITDA, e aí vale uma discussão de contabilidade. Sei que você não quer falar de números, também falou no início da coletiva sobre o camisa 10. Eu vou insistir nessa pergunta porque, assim, pensando no coletivo, é claro, o Vasco quer fazer uma campanha madura e segura no Campeonato Brasileiro. A importância do camisa 10 você já falou, mas existe um planejamento para o segundo semestre de trazer um camisa 10, uma referência para esse time? É apenas um objetivo, não quer dizer que vai conseguir, enfim, mas é o objetivo do clube. Assim. Tem como você afirmar isso, que é o objetivo, e qual é a ideia em relação a isso? Não tem como afirmar que eu vou trazer o camisa 10, porque até hoje você fala assim, o que é um camisa 10 hoje clássico? Vai depender da forma que você vai jogar o jogo, né? Hoje, quais são os clubes dentro dos 20 da Série A que tem um camisa 10 clássico? A gente pode discorrer sobre outros, eu não vou entrar nem no mérito, porque se eu falar qualquer besteira aqui, vocês vão depois me bater, mas o camisa 10 hoje, como a gente entendia antigamente, o Roberto e afins, é difícil você achar. O que a gente quer são jogadores que hoje cumpram a função de um meia que facilitem um trabalho entre a nossa defesa e o ataque e possam realmente entregar. É uma das opções que a gente está olhando, mas a gente tem alguns hoje em casa que podem utilizar essa função. A gente tem hoje, se você olhar o Alex, hoje joga num pouco de meia, você tem o Marlon, que foi um dos melhores jogadores no Sul-Americano, que joga um pouco de meia. Você tem o Orelhano, que ainda não teve a oportunidade, ele já jogou de meia, era uma das maiores joias do campeonato argentino, que pode jogar de meia. Você tem uma série de jogadores hoje dentro do elenco que podem cumprir essa função. Se um deles engatar, a gente vai estar discutindo por que o Vasco não trouxe o 8, por que o Vasco não trouxe o 5, por que o Vasco não trouxe... Eu acho que seria raso a gente fazer uma análise só sobre o camisa 10. Eu acho que a gente tem que estar aberto ao mercado, tem que entender primeiro o que o Barbieri entende, o que o Brax entende que são possíveis, e a gente entender o que dentro do orçamento que a gente planejou é possível ou não encaixar. Então, o Vasco vai estar sim atento ao mercado, se vai ser um camisa 10, se vai ter um camisa 8, se vai ser um camisa 9... Eu acho que a gente vai chovendo molhado aqui. O que a gente tem que saber são jogadores que hoje o futebol necessita. Como é que vai ser essa melhor forma de entregar? A gente vai, aos poucos, a gente vai buscar no mercado. Só quebrar o protocolo aqui, mas, por exemplo, o Felipe Coutinho precisa ter uma discussão de se o Barbieri quer, se o Brax quer. Não é um jogador acima, eu estou dizendo como um exemplo, não é um jogador acima de qualquer discussão.
E é um 10, coincidentemente. Sim, é um jogador que estava quase disputando a Copa do Mundo. Ninguém vai discutir isso no Felipe Coutinho, mas primeiro, o Felipe Coutinho quer voltar? Que condições o Felipe Coutinho? Acho que vocês, eu não quero botar o nós, mas assim, às vezes a interpretação, a conversa acaba sendo, pô, é o meu filho hoje, meus 2 filhos hoje falando, papai, por que a gente não traz o Felipe Coutinho? Eu falei, quanto é que custa o Felipe Coutinho? Ele quer vir para cá? Como é que a gente faz isso de uma forma que ele esteja feliz com a família dele, o Vasco consiga cumprir com seus compromissos, ele encaixe dentro de um projeto. O Felipe Coutinho é um grande jogador, ninguém vai discutir, assim como o Nenê assim como o Alex assim como vários deles são. O Felipe Coutinho é um jogador diferente, ele estava na Copa do Mundo, você tem 22 jogadores que vão para a Copa do Mundo, no Brasil ele foi um desses 22. Ninguém vai discutir aqui que o Felipe Coutinho não joga bola, lógico que joga, mas seria leviano eu falar, eu vou atrás do Felipe Coutinho. Primeiro, negocialmente, é muito ruim, porque por mais que o Felipe Coutinho seja Felipe Coutinho, eu vou falar, e de novo, eu estou usando o nome do Felipe Coutinho só como uma referência, mas se eu vou lá, ó, você é minha única opção, que tipo de negociação eu vou fazer com ele, se ele sabe que eu só vou atrás dele? Então, para a torcida, eu crio uma expectativa que não existe, a gente aqui, em nenhum momento a gente fez isso, a gente já está há muito tempo, em nenhum momento a gente criou a expectativa de vou trazer um jogador específico, a gente vai trazer o que for melhor para o Vasco. Se o Felipe Coutinho estiver disposto, disponível e afins e cumprir com todos os requisitos, claro, vai ser muito bem-vindo. Todo jogador grande, todo jogador que esteja disposto a jogar no Vasco, a gente vai trazer para o Vasco. Mas não dá para falar que só eu quero, tem que ser uma via de 2 mãos. E num caso desse, é muito mais da parte dele querer voltar do que a gente querer trazer ele de volta. Assim como foi o Alex. O Alex é um grande ídolo do Vasco, que ele teve uma oportunidade, a gente conseguiu, mas foi muito mais uma vontade dele de voltar ao Vasco do que eu ter condição de ir buscar o Alex. Então, se o Felipe tiver, já deixo abertas as portas, não sei se tem essa, mas assim como outros grandes jogadores, se tiverem interesse em voltar para o Vasco e cumprir com os nossos objetivos, mais do que, como você falou, é um jogador extra classe, ninguém vai discutir a não presença do Felipe no Vasco.